Salve sua divina presença! Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva e hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada da apometria. Nosso primeiro encontro da jornada, nós vimos o que é a apometria e como fazer uma ancoragem. A ancoragem que a gente viu, aquele preparo que a gente viu no primeiro vídeo, eu quero te dizer aqui que ele serve para tudo, em especial para a técnica de apometria, e vai nos auxiliar também no momento de estudo, no momento em que a gente precisa ter uma concentração, no momento em que a gente precisa esvaziar a mente para ter um estudo mais aprofundado sobre a espiritualidade. Outra coisa importante, outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui é que nós vamos sim ver toda a técnica da apometria, aquela que eu utilizo, mas que para que você tenha, vamos dizer, para que você tenha sucesso, para que você consiga executar esta técnica com tranquilidade, com segurança, com facilidade até, por que não? É necessário que você já tenha uma base de conhecimento espiritual. Então, se você está caindo aqui hoje de paraquedas, nunca ouviu falar nada sobre o campo espiritual, não sabe nada sobre chakras, nunca ouviu falar em corpos sutis, não sabe do que se trata o campo extrafísico, é de extrema importância que você vá buscar este conhecimento. Nós temos aqui no canal bastante conteúdo que fala sobre isso. E aqui dentro da jornada, sempre que possível, eu vou trazer mais conteúdo dentro desses temas. É importante que você tenha essa base, esse conhecimento, porque aqui nessa jornada eu não tenho como trazer algo completo como nós fazemos nos cursos presenciais e gratuitos que nós executamos, que eu ministro, que a gente oferece na nossa casa, na nossa sede, no nosso campo físico, em terra, quando a gente vem praticar, aprender e praticar a apometria. Tudo isso é importante, essa introdução que eu estou fazendo é importante para que você tenha noção do que é necessário, para que você não pense, sim, eu vou pegar esta técnica e aplicar, e então o universo se encarrega de fazer a mágica. Não, é necessário que eu tenha o conhecimento. Vamos usar aqui uma analogia. Se você estivesse estudando medicina, não basta você saber como funciona a técnica para executar, vamos dizer, uma cirurgia, por mais simples que seja, se você não tem uma base de estudo sobre o corpo humano, sobre os órgãos e tudo mais. Então, no campo espiritual, funciona da mesma forma. É necessário que você tenha uma base, forme uma estrutura sólida de conhecimento, para então poder trazer as técnicas que vão te auxiliar, e entre elas a apometria, e aplicar e edificar sobre esta base de conhecimento. Hoje, então, nós vamos começar a entender o que a apometria vem tratar. E enquanto a gente entende o que é tratável na apometria, nós vamos então edificando, construindo, nós vamos solidificando a nossa base de conhecimentos. Vamos lá então. Primeiro ponto que nós vamos ver o que a apometria trata: indução espiritual. O que seria uma indução espiritual? A indução espiritual é quando um espírito encarnado ou desencarnado atua no nosso campo mental, no nosso campo extrafísico, trabalhando ali nas nossas ideias. É quando um espírito, às vezes por afinidade ou por encontrar um ambiente propício, aconchegante, acolhedor, se aproxima da gente e então começa a transmitir quase que naturalmente as suas sensações para a gente. Eu vou ilustrar aqui. Muitas vezes a gente se sente desanimada, incomodada, chateada, com uma dor aqui, com uma dor ali, uma tristeza que apareceu do nada e não sabe de onde veio. Não necessariamente nós estamos sendo obsedados, não necessariamente nós temos um obsessor que nos acompanha, mas nós podemos estar sofrendo de uma indução espiritual.
é a energia de um outro ser que encontrou um ambiente propício aqui no nosso campo energético e ali parou, se acostou. É como quando a gente está numa parada de ponto de ônibus e alguém olha para a gente e resolve puxar um assunto. Do nada, a gente não conhece aquela pessoa e aquela pessoa sente uma certa afinidade e resolve se aproximar da gente. Então, começa a estabelecer uma conexão, começa a estabelecer uma harmonia entre a gente e aquela pessoa. Quando a gente fala de um espírito desencarnado, às vezes nós deixamos cair a nossa vibração. Nós entramos em pensamentos de tristeza, de inconformismo, de insegurança. E isso forma um campo propício, um espaço propício, onde seres que às vezes estavam apenas de passagem sentiram ali uma afinidade e pararam. E aí a gente acaba sofrendo uma indução espiritual. Isso é uma das coisas que a apometria vai tratar, a indução espiritual. Outra coisa que a apometria vai tratar, eu fiz uma lista aqui, para eu não me perder e a gente não perder nenhum ponto. A obsessão. Quando a gente fala em obsessão espiritual, nós estamos agora falando de um determinado espírito que, por vontade própria ou amando de outro, vem tentar interferir na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. É alguém, é um espírito que intencionalmente vai agir no seu campo mental. Também vai encontrar acesso, também vai conseguir este acesso quando nós baixamos a nossa vibração, quando nós saímos daquele ponto de orar e vigiar, um ponto muito forte que a gente fala sempre aqui no canal. Dentro da obsessão espiritual, nós vamos encontrar ainda a pseudo-obsessão. Dentro da pseudo-obsessão espiritual, nós vamos encontrar a obsessão de um encarnado para outro. Mas como assim? Como que uma pessoa encarnada vai ser o meu obsessor? Vai. Às vezes, os encarnados, presencial ou à distância, conseguem movimentar a energia e nos induzir, conseguem nos comandar energética e mentalmente. Você vai perceber pessoas que têm obsessão espiritual, obsessão por você, são aquelas pessoas que estão sempre à sua volta, tentando te convencer, tentando colocar algo na sua cabeça, tentando mudar a sua forma de pensar. E não pense você que mesmo que pareça que essa pessoa está trazendo uma coisa boa, que é para o seu bem, ela não está se tornando seu obsessor. Ou às vezes a gente mesmo acaba sendo um obsessor de outra pessoa e não percebe. A gente acha que está fazendo por bem, ou a gente acha que não está fazendo por mal, mas está sim se tornando um obsessor quando a gente tenta interferir no mental, no raciocínio, nas ideias de outra pessoa. A gente está agindo como obsessor. E isso a gente pode chamar de uma pseudo-obsessão. Porque a verdadeira obsessão é aquela intencional. Também temos aqui a auto-obsessão. O que é uma auto-obsessão? É quando vivências minhas, passadas, traumas na maioria das vezes, começam a agir no meu dia a dia, no meu presente. Situações em que eu vivi no passado começam a voltar no meu mental e atuar com tamanha força e atrapalham no meu dia a dia, no meu presente. Isso é auto-obsessão. É quando vivências minhas em experiências, em encarnações passadas começam novamente a atuar, a vir à tona agora. Emoções, experiências de vivências passadas, em outras encarnações anteriores, começam agora a ter forte relevância, a me trazer sentimentos nesta experiência encarnatória atual. E como que eu sei que isso é uma auto-obsessão? Quando eu vou olhar para isso. É isso que a apometria vai fazer. Ela vai nos mostrar que às vezes o que parece que do nada aconteceu, começou a acontecer na vida da gente, coisas que nós começamos a sentir como do nada apareceu, são coisas que nós já vivemos, já experimentamos na nossa existência passada, seja ela dentro desta encarnação ou dentro de uma anterior. Outro ponto que a apometria vai tratar,
a simbiose. O que é simbiose? Simbiose é nada mais, nada menos do que estar afinizado, do que estar numa vibração ali, cabeça a cabeça. A simbiose acontece quando eu dou, o outro recebe e me devolve. É assim, sabe aquela coisa que a gente diz, parece que a pessoa está andando em círculos? É isso. Eu faço para você, você faz para mim. Eu faço para você, você faz para mim. E isso é simbiose. Quando a gente tem uma coisa que se diz muito, quando diz um desmata e o outro enforca, estão ali os dois trabalhando juntos o tempo todo, e essa simbiose ela pode acontecer dentro de todas essas modalidades, vamos chamar assim, dessas possibilidades de obsessão. Gente, hoje está muito frio, estou aqui falando com vocês, estou aqui com a cabeça tapada, estou me sentindo gelada. Então, às vezes, se eu parecer aqui encolhida, é porque está muito frio. Aqui no sul, eu estou no sul, no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, para quem não sabe. E hoje é um dos dias mais frios que a gente tem aqui. Então, esse meu movimento aqui encolhido é de frio mesmo, tá? Não é nenhum processo espiritual, é puramente físico. Então, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. O que mais que a apometria vai tratar? Estigmas kármicos não obsessivos, físicos e psíquicos. A apometria também vai tratar. A apometria também é capaz de ir lá tratar o nosso campo físico. Por quê? Lembra que eu falei que você precisa ter uma base? Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Tudo que a gente traz para o físico, antes de chegar no físico, já passou no nosso campo mental, já passou no nosso campo psíquico e também já atuou naturalmente no nosso campo espiritual. Porque nós somos o espiritual, nós somos espírito, lembrando sempre isso. Somos espíritos que neste momento animam, que neste momento conduzem um corpo físico. Então, a apometria vai tratar o campo físico. Por quê? Porque nós vamos olhar lá para o campo psíquico, nós vamos olhar lá para o campo das emoções, nós vamos olhar lá para o campo espiritual. Então, a apometria vai sim ser capaz de olhar para isso também. Outra coisa que a apometria vai olhar: síndrome dos aparelhos parasitas instalados no nosso corpo astral. Sobre os corpos extrafísicos, os corpos sutis, nós vamos ver aqui dentro da nossa jornada, tá? É importante que, se você já tem uma base, também comece já a estudar. Tem excelentes livros falando sobre os corpos sutis. Busque estudo. Como todo curso, inclusive nas universidades, nós aqui não temos capacidade de trazer tudo pronto para você. É necessário que você busque um estudo paralelo que vai fortalecer a sua base, para no momento de aplicar a técnica ter uma boa estrutura, se sentir segura, seguro, para que no momento que você tiver um vislumbre, para que no momento que a sua intuição, a sua visão mediúnica esteja bem aguçada, você se depare com algo, não estranhe aquilo que você está vendo, sentindo ou ouvindo. É muito importante você reconhecer tudo, com tudo que você vai lidar no momento em que for trabalhar a apometria, tá? Então, a síndrome dos aparelhos parasitas, que foi o que eu falei aqui agora. Só um minutinho, gente, chegando o socorro pro frio. Obrigada. A voz da consciência também age no físico. Trouxe aqui uma mantinha, porque tá bem gelado hoje. Eu não tenho nenhum ar-condicionado, nenhuma aquecedora aqui. Tá bem geladinho mesmo. Então, vamos dar continuidade. Na síndrome dos aparelhos parasitas instalados no corpo astral. Nós vamos ver o que é isso. Existe sim, a gente vai ver o que é e a gente vai entender como a gente faz para fazer esta remoção, para fazer esta limpeza também. Neste ponto, nós vamos contar, você tendo fé ou não, você acreditando ou não, você vai ser auxiliado naturalmente por seres que têm esta especialidade na remoção dos aparelhos.
Então, se você é uma pessoa que vai receber a apometria, não importa se você tem fé, se você acredita ou não, você vai receber igual o trabalho destes, vamos dizer, destes seres iluminados que têm essa especialidade que vem em nosso auxílio. Na remoção, o processo de remoção de limpeza desses aparelhos é um processo muito delicado, assim como é no corpo físico. No corpo físico, quando a gente vai fazer a remoção de algo, de um corpo estranho, ou de até mesmo de uma simples verruga que aparece na ponta do dedo da gente, é preciso que venha um especialista e faça uma remoção cuidadosamente e depois haja um cuidado com o local onde foi removido. É feita uma cauterização, é feito todo um trabalho. Na remoção dos aparelhos parasitas também. Os aparelhos, eles estão ali acoplados, implantados no nosso corpo astral. Mas é necessário que haja muito cuidado e conhecimento no momento desta remoção. E nós aqui, seres encarnados, por mais que a gente estude, dificilmente nós vamos alcançar de forma, vamos dizer, tão satisfatória a forma de remoção a ponto de não danificar aquele ponto onde está acoplado o aparelho. Mas nós contamos com o auxílio, com a divina presença de seres iluminados especialistas nessa remoção. Para quê? Para que não haja nenhum prejuízo no momento da remoção. E a apometria vem fazer isso, vem auxiliar nesse processo de remoção. Outro ponto, a síndrome da mediunidade reprimida. O que é a mediunidade reprimida? É aquele ser, é aquela pessoa que possui mediunidade e não aceita a mediunidade, ou não percebeu ainda que tem mediunidade e, portanto, não desenvolve a mediunidade. Reprimido é tudo aquilo que fica guardado, trancafiado e não é explorado, não é visto, não é mostrado, não é utilizado. O que mais que a apometria vem tratar? A apometria vem tratar magia, a magia negativa, que tem origem num passado. Mas também vai tratar a magia negativa, que tem origem num passado não muito distante. Não muito distante, esse passado pode ter sido ontem, pode ter sido hoje de manhã. Mas também vai falar de um passado muito distante, que pode ter sido numa última encarnação, anterior a esta. Magia negativa existe? Existe. Ah, mas eu não acredito em magia negativa, então em mim ela não pega. Ótimo que você não acredita em magia negativa. E perfeito, esta palavra de ordem, em mim ela não pega, é fantástica. Só que qual é o cuidado que a gente precisa ter nisso? Ela não pega em mim, porque eu já dei essa palavra de ordem, em mim ela não pega. E as pessoas que estão à sua volta? E os seus filhos, seus irmãos, seus queridos, as pessoas que você ama. E os seus animais de estimação. Não tinha pensado nisso, né? Mas isso é muito importante. Porque nem só o ataque nem só é direcionado a você quando é para te derrubar. Porque às vezes a gente realmente se firma com os 2 pés fincados no chão. E dificilmente alguém consegue nos derrubar. Mas quando atacam alguém que a gente ama, aí a gente se desestabiliza. É como se puxassem o nosso tapete, puxassem a nossa base forte. Então é importante, sim, a gente olhar para isso, olhar para esse processo. Infelizmente, isso acontece, esse movimento de magia negativa acontece e acontece até hoje. E essa magia negativa, ela não é aquela magia que você pensa que passou numa esquina e viu uma galinha preta com vela vermelha. Não é essa magia negativa que eu me refiro. Muitas vezes, quando você vê um tipo de oferenda dessa natureza, nem foi negativo, pode ter sido positivo. A gente está falando aqui de pensamento negativo, de desejar o mal. A magia negativa, ela começa desde a intenção de querer o mal, de querer prejudicar o outro. É desta magia negativa que nós estamos falando, tá? Nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa jornada, que ela promete ser muito longa. E nós vamos aqui passo a passo, despacito, como diz a música. Despacito eu te convido para bailar comigo dentro da apometria. A magia negativa nós vimos,
A síndrome da ressonância vibratória com o passado. Lembra aqui que a gente falou da autoobsessão? A gente falou também de magia que pode estar lá numa vivência anterior. A síndrome de ressonância com o passado. Ela traz desde as nossas experiências, vivências, traumas. Porque a síndrome positiva, dificilmente ela vai nos atrapalhar. Por isso a gente sempre fala em traumas. A gente nunca vê ninguém falando em tratar um momento mais feliz da sua vida, salvo se seguido veio um trauma. Então não é um momento feliz, é o trauma que a gente trata. Então a síndrome de ressonância vibratória com o passado, nós vamos tratar situações traumáticas, difíceis, situações em que às vezes, na maioria das vezes a gente desencarnou e não olhou para ela. Por isso hoje, enquanto estamos aqui encarnados, vamos olhar para todas as situações difíceis, para a gente não deixar esta vivência de hoje ressonando na próxima em que a gente tiver. Outra coisa, correntes mentais parasitas. Correntes mentais parasitas também são situações, movimentos que podem partir de encarnados e desencarnados. São pensamentos mesmo, correntes mentais, já diz, é o campo energético. Nós vamos olhar para isso e a apometria vem tratar isso também, vem nos desconectar, vem nos mostrar que nós estamos neste momento ali conectados nessas correntes astrais, nessas correntes parasitas. Tudo isso a apometria é capaz de tratar. Muitas vezes uma pessoa nos procura na apometria porque trazendo um problema que aparentemente parece simples de tratar. A pessoa procura dizendo: eu vim buscar apometria porque o vaso de violetas que ficava na janela do meu vizinho caiu na minha sacada e aquilo me incomodou profundamente. E desde que aquele vaso caiu na minha sacada, eu nunca mais tive paz. Eu comecei a me incomodar com o meu vizinho, eu tenho pesadelos, eu tenho medo que o vaso caia sempre na minha cabeça. Percebe? É uma situação simples, fática, que parece o quê? Como assim que isso pode gerar tanta situação na vida de uma pessoa? E esse simples fato não é o fato que está sendo tratado, não é o vaso que estava ali, que caiu na minha sacada, a sujeira que fez, o medo que eu fiquei daquele momento que ele caiu na minha cabeça. É a ressonância com o passado. São situações, são traumas que naquele momento foram ativados com aquela cena que eu vi. Entende? Então é isso tudo nós vamos olhar aqui enquanto nós formos trabalhando dentro dessa jornada da apometria. Nós vamos entender que toda situação ela deve ser destrinchada. Toda situação ela nunca deve ser vista de maneira isolada. A gente sempre vai abrir o campo para enxergar aquilo que está. Nós vamos exercitar o nosso olhar panorâmico sobre todas as situações. Enquanto nós vamos trabalhar aqui juntos nessa jornada de apometria, nós vamos trabalhar a nossa expansão consciencial. Porque no momento da apometria, a apometria ela vai trazer isso, uma expansão consciencial para a pessoa que está recebendo a aplicação da técnica e para a pessoa que está aqui hoje estudando a técnica. A apometria traz isso, traz uma expansão consciencial. A consciência é o quê? É a clareza, é o ter noção, isso é consciência. Consciência é ter noção, simples assim. Só que o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo uma consciência muito limitada. A gente acaba trazendo a consciência física aqui, a consciência racional. Aquela de eu só vejo e eu só entendo as coisas limitadas, engessadas. Eu vi o vaso de violeta do vizinho cair na minha sacada, ponto, é simples, é isso. E eu não vejo nada além disso. Engessada, essa consciência engessada no físico. Engessada na terceira dimensão. Terceira dimensão é aqui, né? É o 3D, é a forma em si. Então, nós vamos olhar na apometria algo além, abrir este campo, investigar aquele campo. É isso que a apometria faz. Ela vem tratar. Então, se eu venho buscar para um mal físico, nós vamos ver por que aquele joelho não sara, não cura. Por que eu ando arrastando essa perna? Por que aquela dor no corpo não passa? Em que ponto está isso? Vai trazer a cura física?
talvez traga uma melhora, talvez traga até a cura. Mas isso vai depender de como nós estamos conseguindo nos desenvolver, como a pessoa que está recebendo está conseguindo progredir consciencialmente e do quanto isso já atingiu o campo físico. A gente sabe perfeitamente que uma coisa material, depois de danificada, para voltar ao status quo, para voltar ao que era de fato, demora um pouquinho. Às vezes não recupera integralmente. Basta eu pegar uma imagem de um santo que eu tenho aqui na minha casa, quebrar a cabeça e colar de volta. Por mais perfeito que fique, um olhar atento sempre vai identificar onde aconteceu a rachadura. Sempre vai dar para notar que aquilo não tem mais uma integridade física, que aquilo já foi maculado. Está sim funcionando novamente, mas houve ali um processo de mácula naquele corpo físico, naquela coisa, naquele produto físico. Então, hoje, nós entendemos aqui mais ou menos o que nós vamos tratar. No próximo encontro, nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhando esse passo a passo aqui, nós vamos sempre percebendo, trazendo de volta o que a gente viu hoje, mas nós vamos dar um passinho além no nosso próximo encontro. O que nós podemos ver no nosso próximo encontro? Nós podemos ver aqui os corpos astrais. O que você vai entender aqui? Rapidamente. Lembra que eu te falei que tem que buscar um estudo mais aprofundado? Mas nós vamos ver aqui sim, os corpos sutis. Um a um. Nós vamos falar rapidamente sobre eles. Para hoje, você já fica com essa, vamos dizer, lição de casa. Começar a buscar estudos. Você pode buscar livros, inclusive sobre apometria. Busca sobre a apometria tradicional, busca sobre a apometria quântica, busca sobre os chakras, busca sobre os corpos, sobre a espiritualidade como um todo. Para que quando a gente vem aqui na nossa prática, você já tenha uma boa estrutura, uma estrutura já mais sólida, mais firme. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembra de deixar o seu joinha, o seu engajamento aqui, é muito importante para o nosso canal. A gente não ganha nada aqui com isso, mas à medida que você vai se engajando, o YouTube vai mostrando mais e mais os vídeos, outras pessoas vão recebendo esse conteúdo, outras pessoas vão buscando, vão alcançando um aprimoramento espiritual e vão começando uma reforma íntima e o campo físico onde nós moramos, o campo extrafísico que nós vivemos, vai ficando mais delicado, vai ficando mais livre, mais leve, mais solto, vai ficando mais agradável para que a gente conviva. Eu agradeço a sua presença e deixo aqui aquele abraço de alma.